nesse lugar? No lugar onde Jesus está, irmãos, alguma coisa sempre acontece. Porque eu sempre costumo dizer que Jesus, ele nunca perde viagem. Isaías disse que toda palavra lançada, ela tem um objetivo. E Cristo, em toda a sua estadia em seu ministério humano, como um bom diácono, tudo que ele fez teve propósito. Nada foi por acaso, tudo foi de causa pensado. Existia sempre um princípio por trás daquilo que Cristo estava fazendo. Ele nunca foi pego de surpresa. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Erivaldo Leal, os demais pastores. Eu sei que aqui pastor Lenilson, pastor Luiz, pastor Renato, os missionários, servos de Deus. Eu sempre digo ao ministrar que a minha corda ela é pequena, mas por bondade e misericórdia eu sempre consigo tirar água todas as vezes que eu me proponho aí no poço. Porque Paulo deixou bem claro que o vaso é de barro, para que a excelência seja sempre dele, né? Você observa que os magos foram buscar Jesus e quando eles encontraram Jesus, as estrelas sumiram, porque diante do Cristo, toda estrela tem que ser ofuscada. Diante do Cristo que deve sempre ser venerado, ser adorado, ser exaltado, ser desejado, toda estrela desaparece, porque não há espaço a ser dividido com o Cristo do Calvário. Jesus, ele me salvou no dia 20 de abril de 2011, no leito de um hospital chamado Luiz Eduardo Magalhães, hospital de base no estado da Bahia, na cidade de Itabuna. E eu falei isso de forma um pouco em fagulhas, mas eu vou tentar detalhar um pouco mais. Eu conheci Jesus ali, passei a congregar, foi-se inaugurada uma congregação ali onde eu residia, no bairro das Malvinas, na Bahia, na cidade de Ituberá. E congreguei e aprendi a orar, aprendi com os meus irmãos a adorar Jesus. Mas o que eu vou lhe dizer hoje era o do meu desejo de 14 anos atrás. Eu sempre pedia para Deus algo que eu não entendia o que era em sua totalidade. Só que o próprio Cristo, ele deixou isso escrito. A teologia de Cristo está escrito que o que não entendemos agora, em um tempo a gente vai entender. 14 anos se passaram e hoje eu entendo o porquê daquele desejo de 14 anos e alguns meses atrás. Por que eu não sentia aquela satisfação ali, apesar de ter Cristo que é tudo, mas parecia que faltava algo? Por quê? Porque Deus, ele vai nos organizando. Isso não tem nada a ver com aquilo que eu vou pregar nessa manhã, mas é necessário porque estava ali, eu estava conversando com o Espírito Santo, e ele lembrando, ele trouxe na minha memória, ele fez uma retrospectiva na minha memória, e ele me trouxe à memória tudo isso que eu vivi lá atrás, e coisas que eu orei, eu dizia: Deus, eu não estou falando pelo fato de pregar, e isso é todo um reflexo de uma vida com Deus, mas o tudo é ser salvo, porque Cristo mesmo foi quem disse que
embora expulsemos demônio, embora ganhemos almas, embora milagres aconteçam, ele disse que o mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. E entendendo desse prisma, eu hoje entendo muita coisa que orei lá atrás. Eu até comentei com o pastor Eri e o pastor Lenilson, que eu desejei muito esse tempo. Eu desejei muito, pastor Renato, viver isso. E eu acredito que não é diferente também com o Senhor. Existe muita coisa que no ato do acontecimento ali, aquilo foi desejado 20 anos atrás. E aquilo parece que está acontecendo em 1 minuto. Mas aquilo ali envolve uma história. E eu sou grato a Deus por esse momento. Lá atrás eu chorei para estar aqui com vocês. Lá atrás eu desejei esse momento. E eu ouvi uma frase, que de muitas frases que eu tenho ouvido e visto na vida do pastor que dirige a minha vida hoje, pastor Erivaldo Leal, e ele disse assim: a gente precisa tocar em vidas. E o Espírito Santo pegou essa palavra e colocou dentro do meu coração e disse: esconda ela. E na oportunidade que tive congregando na igreja Céu, de ministrar algumas vezes ali fora, em outras igrejas, eu tenho levado essa palavra como uma palavra rema na minha vida. Eu preciso tocar em alguém. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. A epígrafe do texto diz: a cura de um paralítico. Os irmãos encontraram? Amém? E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificavam a Deus,
e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje nós vimos prodígios. O início do que lemos começa dizendo que naqueles dias, ou num daqueles dias, onde Jesus, Mateus, mostrando de um prisma, de uma visão, de um ponto diferente, entendendo que o Evangelho de Mateus está escrito em ordem de entendimento, mas Lucas ele consegue narrar os fatos de forma mais cronológica ou em um tempo mais assertivo. Mateus ele vai dizer que aqueles que estavam em trevas, a luz apareceu para eles. Aqueles que estavam assentados na sombra da morte, a vida lhes apareceu. Lucas ele vai detalhar de uma forma que eu acho mais interessante, não que eu desprezo os demais evangelhos sinóticos, mas Lucas ele vai detalhar de uma forma mais cuidadosa, vamos assim dizer, se é que eu posso aplicar isso. O nosso professor está ali e eu tomo essa liberdade porque eu aprendo muito com o Senhor pela forma perspicaz. O Senhor tem uma visão assim de Lucas, de trazer as coisas dentro das suas minúcias, e isso é importante. E muitas pessoas perdem o que da questão porque não atenta para o lodo cuspido, amassado e passado no olho, que muitas vezes o milagre está no detalhe da coisa e alguém está querendo um barulho tão grande e Jesus está só cuspindo, untando o lodo, passando no olho e dizendo vai, e alguém vai e volta vendo, porque Jesus ele trabalha, irmão, de forma simples. Por quê? Porque o Evangelho é simples. O Evangelho não é complicado. Nós que, quando Cristo diz sim, a gente diz não. Ele fala direita, a gente quer ir para a esquerda. E isso é meio que natural, porque isso revela a humanidade. Isso revela que nós, sem Deus, somos humanos, imperfeitos, e não conseguimos acertar. Porque o profeta Isaías foi quem disse que as nossas aparentes nobres obras de justiça diante de Deus é tida como um trapo de imundície. E naquele período de época, o que era um trapo de imundície? Seria hoje aquele utensílio sem abas, com abas, para não dizer, porque também tem aqueles que não podem ouvir da maneira correta aquilo que está sendo falado. Aqui tem. Sabe aquilo que vende na farmácia, com aba ou sem aba? Suave, seco. Isaías está dizendo que um homem sem Jesus, ele não tem em si justiça própria para se aproximar de Deus e questionar alguma coisa, porque Jó no capítulo 9, depois de tanta acusação dos seus supostos amigos, Jó vai dizer: eu sei que é desse jeito mesmo, que na lei, quando o homem peca, ele tem que pagar esse processo. Eu sei que pela liturgia vocês estão certos, mas Jó apresenta no capítulo 9 um ato de graça dentro da lei. Ele disse: mas ainda que eu seja inocente, se ele quiser me ter por culpado, quem me defenderia dele? No oposto a isso, Jó está dizendo: se eu for culpado e ele quiser me defender, quem consegue me acusar? E por que o irmão está trazendo todo esse pano, sendo que o irmão leu em Lucas e se faz necessário? Porque naqueles dias era um contexto onde Jesus está introduzindo
um novo pensamento. Ou seja, ele está tentando, e ele vai conseguir, ele consegue, isso é fato. Estabelecer dentro de cada ser humano a cultura, se eu posso falar assim, eu posso falar a cultura da metanoia? Que é a mudança radical. Porque Jesus, o texto vai dizer que a casa está cheia. Mas eu não vi, Lucas, que é tão perspicaz, tão cuidadoso, tão detalhista, eu não vi Lucas dizendo que a casa está cheia de pecador. Eu vi Lucas detalhando aqui que está havendo um seminário, que Jesus é o seminarista da vez, que tem doutores, que tem entendidos da época, que estão recebendo mais uma pós-graduação. Porque se olharmos para dentro do contexto, é isso que está acontecendo. Porque quando observamos as coisas espirituais só pelo lado da leitura, só pela literalidade da coisa, perdemos a percepção de entendimento que o ambiente aonde Jesus está é um ambiente, ele pode ter sido qualquer outro ambiente, mas a partir do momento em que Jesus pisa, esse ambiente torna-se espiritual. As coisas já não, ela já foge da forma que eu observo. Por quê? Porque quem está no ambiente ainda está numa visão literária, numa visão litúrgica, numa visão aprisionada, numa visão de lei, de que não pode, que não deve. Por quê? Porque não pode, não deve. E Cristo está no ambiente observando tudo, e Ele está aqui hoje, agora. O contexto está dizendo que naqueles dias, que dias? Dias onde alguém vai para a praça e bate no peito e diz assim: jejum pelo menos 3 vezes na semana, eu devolvo o dízimo. E algumas ideias do neopentecostalismo, eu pago o dízimo. E Jesus naqueles dias está com a mensagem dentro da casa que alguns pregam dizer ser a casa de Cristo, em Cafarnaum. A mensagem é tão tremenda que o texto diz que ele está ensinando. O contexto está dizendo que, porque é um seminário. Para alguns é só mais uma colação de grau. Para alguns é só mais uma pós para expor o certificado. Mas alguma coisa está acontecendo na casa. Porque no ambiente onde Jesus está, aquilo que parece ser um seminário, só mais um seminário, só mais uma colação de grau, para um ambiente espiritual. Quem entende aonde o ambiente que está? E o que me chamou a atenção é que esse ambiente, eu não temi falar isso, mas eu perguntei para o Espírito Santo como falar, porque não é o que se fala, mas como fala. E esse ambiente onde a barba de alguém me incomoda, esse ambiente onde a roupa porque eu não visto me incomoda, esse ambiente onde a argola, o brinco, a maquiagem me incomoda porque eu não consigo fazer isso. Esse ambiente impede quem de fato tem necessidade de acessar esse ambiente, porque o que está instaurado ali dentro do ambiente é
que catedráticos tomaram, encheram a casa, e a porta da casa, ela está fechada. Ela está impedindo quem de fato precisa de entrar e se encontrar com Cristo e receber o que está necessitando. E essas atitudes religiosas, elas têm nos atrapalhado e muito de aproximar pessoas a Cristo, pessoas que já entenderam a mensagem, que nos ouviu lá fora, mas quando elas tendem a entrar na casa, eu me coloco como o quê? Como guardião da casa. Aqui não entra, por quê? Porque eu comprei um loteamento e esse terreno é meu. E Jesus sozinho na casa, com o seu olhar clínico, ele consegue visualizar o que está acontecendo na casa, e ele disse: ainda que eu não consiga mudar o coração dos que fecharam a porta, mas no mínimo a liturgia de chegar perto do meu Pai, eu vou mudar. Porque a ideia desses é que se Cristo veio, que se Ele de fato é o rei dos judeus, é só nosso, é só para nós. Em uma outra linguagem, está perdido? Continue. O importante, irmãos, eu gosto de observar a Bíblia não só naquilo que às vezes é o natural de ser falado. Quando a gente olha, e espero que entendam, olhando num contexto, se eu posso usar esse termo, mas é responsabilidade minha a fala. Josué, ele olha para todo mundo, e eu vou usar aqui dois homens, Noé e Josué. Josué olha para as pessoas e diz assim: vocês, simplificando, se virem, porque eu e a minha casa já temos o Senhor. Mas a Bíblia diz que Noé durante muito tempo tentou, há uma distinção e diferença muito larga, extensa, porque Noé tenta trazer as pessoas, é por negligência que elas não se aproximam, mas você percebe a fragilidade minha e egoísta minha, em dizer que o que importa é o que a minha casa já tem, se a sua não tem, conquiste. Esse pensamento não é o de Cristo. É que se eu tenho, o pensamento deve ser em comum. Se eu tenho, o pastor Silas tem, o irmão Nildo tem, o pastor Lenilson tem, a igreja Céu tem, porque ele deu para nós. A visão de Cristo é universal. Ele veio para romper essa barreira. Tenho orado, faz de novo, Deus. Estou falando de saudosismo, de achar que hinos só era Oséias de Paula. A irmã Gabriela Rocha também canta e louva muito. Eu não estou falando aqui de saudosismo religioso. No tempo do Oséias de Paula, irmãos, ainda tem irmãos nos nossos dias que dobram os seus joelhos, que dizem assim: Deus, me dá uma canção que ninguém ainda cantou, me dá uma canção que só está aí no céu, dá ela para mim, deixa eu compor ela. Ainda tem alguém assim. No tempo do, vou usar uma linguagem, do pastor Saturnino,
Com o pastor Eri ainda acontece. O céu não mudou, lá em cima não passa por reforma. É hoje, é aqui, agora. Quer que aconteça? Se disponha. Fale. Diga para alguém que você quer ser cheio. Fale com verdade para o céu. Porque lá em casa, quando precisa de dinheiro, eu digo: Deus, eu preciso de dinheiro. Ele é seu amigo. Conta para ele o que é que está faltando lá. A mulher do fluxo de sangue contou para tanta gente. E Jesus graciosamente ainda atendeu ela, ouvindo o caso por último. Embora ele saiba de tudo antes. Mas eu estou falando de um ministério terreno. De Jesus Cristo como obreiro, como diácono. Contudo, ele ainda atendeu a necessidade da mulher. E não lançou na face. Mas aprendendo com ela, eu primeiro corro para Cristo. Eu digo: Senhor, está faltando dinheiro. Fatura não foi paga. Jesus, o condomínio. Senhor, o carro preciso trocar. Senhor, alguma coisa está faltando. Por quê, irmãos? Porque tudo, não é só o dinheiro, não é só eu pregando, mas tudo que há em mim tem que se fazer conhecido do meu Cristo. Porque quando Ele tem acesso a tudo na minha vida, o hino 577 tem uma estrofe que diz: quando tudo deixares, eu sei que Ele está fazendo, eu sei que está acontecendo. E eu sendo aqui ministrado aqui agora pelo Espírito, Ele acabou de me dizer aqui agora. E isso não é, eu não preciso de enfeite, porque sei muito bem quem fez a obra. Às vezes pelos nossos orgulhos, pelo nosso ego inflado, estamos impedindo alguém de receber o milagre sobrenatural por vias naturais. Alguém está tendo que se esforçar um pouco mais porque do meu orgulho. Porque eu tenho que ser pedra de tropeço na vida de alguém. Porque ele não pode. Alguém está fechando o acesso aqui para um homem que só precisa ser curado. Com a religiosidade, com todo o formalismo religioso, alguém está fechando a porta da cura. E o Espírito Santo acabou de falar comigo aqui através da revelação da palavra, que a religiosidade impede Deus de curar. Você não está entendendo por que o coração está doendo? Porque essa dor de cabeça pela manhã, muitas vezes é o ato de colocar os pés fora e visualizar aquela jovem com a roupa que é indecente mesmo, mas ao invés de você dizer: Deus salva, você diz: a minha filha não anda assim. Na sua região tem uma biqueira, o traficante está lá com a bolsa na mão, você diz: ainda bem que os meus filhos são tudo bem criados. Está impedindo de uma coisa acontecer aí dentro. Porque Jesus não morreu pelos bons. Se fôssemos bons, Ele nem precisava subir na cruz. Mas Ele foi moído, foi quebrado, foi atrocidado, para que hoje eu estivesse aqui dizendo para você: quando você romper com a religiosidade e entender a necessidade da igreja, dos seus irmãos que ainda não congregam, eles só não estão aqui,
mas já são nossos irmãos. Eu abraçado com um morador de rua. A gente chorando. A gente chorando. E ele me dizendo: Jefferson, segura com Jesus. Eu já tive desse lado, irmão. Mas a perversidade de alguns me impediram de avançar. Jesus está na casa. Ele está ensinando. E o ensino de Jesus é tão profundo que ele consegue mobilizar vidas. Porque 4 homens, através daquilo que está acontecendo numa casa, porque enquanto você está em uma casa, em um ambiente, dizendo: Senhor, muda o quadro, muda Osasco, muda o meu bairro, muda São Paulo. O Senhor está unindo peças para montar um quebra-cabeça e acontecer um milagre na vida de alguém. Porque enquanto Cristo está movimentando o ambiente, 4 homens estão se unindo. Eu escrevi algumas coisas aqui que eu nem consegui ler, mas essa frase foi o Espírito Santo que ele falou comigo, que não existe amizade neutra. No nosso meio não existe neutralidade. Aqui, o lado que ficamos é o que estamos. Não existe um lado neutro aqui. Comigo é assim. Se não me deixa ajudar, se disponha. Quantas vezes for preciso. Não vai acontecer. Porque, irmãos, não há justiça contra o amor. Quando se dispomos com amor, o amor quebra tudo. O amor entra, confunde a mente. Salomão, ele disse: em todo tempo, ama o amigo. E no dia da bênção, não. No dia da angústia. Você percebe que quando está sol, a praia está cheia. Mas quando chove, a praia esvazia, trazendo para as nossas vidas, quando tudo vai bem, estamos ladeados. Mas eu quero acreditar, e eu acredito, que a Igreja Céu não é assim. E se alguns ainda não foram tocados, eu acredito que nessa manhã Ele tocou alguns a se dispuser a pensar nesse pensamento de Cristo, de não impedir com que pessoas está ensinando na casa, e esse ensinamento desperta alguém que está, porque o mundo espiritual ele se movimenta. Você está orando aqui, mas está acontecendo alguma coisa lá no Japão. Você está orando aqui, aquele familiar seu que você tem lá no Pernambuco, Deus ele está tocando nele lá, porque o mesmo Deus que opera em São Paulo é um mundo espiritual. Através da sua oração, diz que não foi um escritor cristão, ele diz que não foi a oração que soltou Pedro, mas a oração mobilizou um anjo a vir soltar Pedro. Enquanto você ora, a oração é como um braço que traz o anjo para abrir a cadeia que está fechada. E Jesus ele está num ambiente.
ensinando verdades do reino, e alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. 4 homens em um só propósito. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem: 4 homens em um só propósito. Ó, de tudo que a gente fez esse mês, o nosso foco principal é levantar o nosso amigo e levar ele até Cristo. E chegando na casa, as portas naturais estão fechadas. Só que quem serve a Deus tem sensibilidade. O Espírito Santo dá estratégia para quem serve a Cristo. Se as vias naturais estiverem fechadas em Deus, o Espírito Santo vai lhe mostrar uma estratégia, vai lhe dar uma visão. Você não vai simplesmente se bloquear-se com a ideia de que a porta principal está fechada. Com aquilo que o Espírito Santo vai ministrar em você, você vai entender que existem outras vias, outros caminhos, para que pessoas sejam apresentadas a Cristo. Porque esses homens, é a ideia de que quem tem o Espírito Santo, Pastor Renato, de que quem tem o Espírito Santo, ele movimenta do jeito dele. Porque uma coisa Deus me disse: eu não mudo a minha forma de agir pelas emoções aqui, pelas intempéries, pelas circunstâncias, pelos acontecimentos que lhe tiram a paz. Deus não muda, Ele continua o mesmo. Foi pregado aqui na quinta-feira que Isaías, ele poderia estar habitando em miséria, mas Deus continuava no trono. O profeta Malaquias disse no capítulo 3, versículo 6: porque eu, Deus, não mudo, por isso vós não sois consumido. Esses homens, eles entendem a necessidade do seu amigo, e entendendo a necessidade do seu amigo, eles fazem uso de forma caprichosa daquilo que é compaixão, que é se colocar na dor do outro, ou sentir a dor do outro de forma igual. Eles movimentam esse homem. Percebendo que a porta convencional não permitem que eles apresentem o problema a Jesus. Eles rompem o telhado. Porque vai ter momentos que, para você aproximar alguém de Cristo, você vai ter que romper com o protocolo. Eu não sei se você está disposto a entrar em alguns lugares onde vai parecer para alguém que é escândalo, mas é por amor a uma alma. Você vai ter que entrar lá. Você vai ter que romper com essa realidade que parece que é só com uma caixinha e a gente prega, diz que Jesus ama, entrega um folheto, abraça. Vai ter momentos que você vai ter que romper com toda essa realidade e ir de encontro à vida e apresentar lá a Cristo de forma literal. Por quê? Porque o texto diz que eles se movimentam de tal forma que a porta natural não dá para entrar, mas eles agora rompem o telhado. E o texto diz que eles descem o homem de frente a Cristo. Eu li isso e perguntei para o Espírito Santo. E ele disse para mim: porque quando alguém se dispõe para que alguém viva milagre, quem serve de empecilho tem que ver o milagre acontecendo na impossibilidade daquilo que ele projetou.
Deus não precisa mostrar para ninguém que Ele é Deus, mas há momentos que Ele precisa não mostrar ou provar, mas há momentos que Ele tem que manifestar o sobrenatural, para que alguém entenda que você, apesar de estar nessa cama de dificuldade, você tem dono, você tem um Cristo que se compadece, porque o salmista ele escreveu dizendo, como um pai que se compadece do seu filho, assim é Deus. E eles arrazoavam. Eles estão além deles fecharem a porta de acesso à graça, agora Cristo libera uma palavra e eles estão contestando o que Cristo está dizendo. Olha só o que eles estão dizendo, pensando, melhor dizendo. Eles nem falaram, porque no ambiente em que Cristo está, até o nosso pensamento ele é medido. E foi falado muito aqui ontem sobre propósito. Só Jesus identificou o arrazoado pensamento. Vocês estão questionando porque eu perdoei pecado com base nos profetas e na lei? Porque alguém, para justificar, desculpa essa expressão, mas eu tenho que usar ela porque o Espírito Santo está me cobrando dessa maneira, para justificar a maldade, ele faz uso de alguns versículos isolados, de algumas porções isoladas da Bíblia, para justificar a maldade que faz com alguém, tentando impedir alguém de receber aquilo que Cristo já liberou, que é graça, favor imerecido. Só Deus pode perdoar pecado. E eles tinham até razão que em Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Só Deus pode, mas o Cristo, ele está ali como o Deus encarnado, como o Emanuel, como o Deus conosco. Vocês saberem que eu não só perdoo o pecado. Levanta, toma a tua cama e vai para casa. 2 verdades e eu encerro. Tomar a cama também é um sinal que a sua força foi estabelecida, e nessa manhã o Senhor tem força para a sua vida. A força que o cansaço lhe tirou, a força que a fadiga lhe tirou, o Espírito do Senhor está lhe renovando nessa manhã. E também ir para casa. Ir para casa ele está dizendo, em outras palavras, no lugar onde você foi vergonha, você volta sendo honra. No lugar onde você foi peso, você volta para abençoar. E o texto diz: e todos glorificavam a Deus, porque através do seu milagre, o nome do Deus Todo-Poderoso será glorificado, porque Deus só faz milagre para que o nome dele seja glorificado. Aplauda o Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Que nesta manhã nós possamos tomar parte dessa palavra. E a inspiração dessa palavra é que a nossa fé possa estar ativa, igual a desse paralítico está ativa. Segundo passo importante, esse paralítico tinha amigos. Você tem amigos? Mas amigos que te aproximam de Jesus. É verdade. Se você tiver amigos que te aproximam de Jesus, as coisas vão começar a acontecer na tua vida.
Tu não vai conseguir caminhar sozinho, não, mas Jesus, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Então tem amigos, cuidado à mesa que você